Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com oferecimento de pimenta pimentinha no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, duas lojas para melhor atender você. Moda do 0 até os 16 anos é com a pimenta pimentinha. Ao meu lado, o Dr. Francisco Agostinho Júnior, que hoje vai bater um papo aqui. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito da conversa, porque vai falar de cirurgia pediátrica. E olha, como o pediatra gosta de cirurgia, né, rapaz? E por isso a gente vai conversar hoje com o Dr. Ricardo Aber, que é cirurgião pediátrico, professor também da Faculdade de Medicina da Unimar e está aqui com a gente nessa noite. É isso, doutor? O pediatra gosta mesmo de indicar cirurgia ou não? Nós gostamos das crianças, sabe, Marcos? Então a gente realmente às vezes precisa indicar, mas quando indica a gente fica com a dorzinha no coração, porque vai Mas hoje o doutor Ricardo vai dizer que não tem nada disso, né? Hoje o nosso convidado, o doutor Ricardo Aber, a você, telespectador que inicia com a gente o programa Mundo da Criança, a gente uma boa noite, que você tenha um programa que possa aproveitar e que possa trazer alguns conceitos sobre esse aspecto assim. Ninguém gosta da cirurgia, né, Marcos? A cirurgia, a hora que a gente fala assim, olha, isso aqui precisa operar, a gente vai precisar chamar um cirurgião para verificar. Pronto, isso derruba o semblante do papai, da mamãe. Pô, mas precisa mesmo? Será que não tem um tratamento e tal? Então, essa abordagem da necessidade cirúrgica, quando que a gente fala em cirurgia, desde lá da criança pequenininha até o adolescente, algumas indicações. E essas indicações cirúrgicas pertencem todas ao cirurgião pediátrico. E é com, assim, muita honra nós recebemos aqui hoje, Marcos, o Dr. Ricardo Aber. O Dr. Ricardo Aber é um colega que a gente preza mesmo pela maneira assim tão clara, sincera, honesta, amiga, uma amizade verdadeira que a gente tem junto com o Ricardo e trabalhando com ele aí ao longo dos anos. A gente tem assim muito prazer em receber no programa O Mundo da Criança o Dr. Ricardo Aber. Ao mesmo tempo, ele está aqui, a gente fala muito obrigado, mas agradece a doutora Gesselina que deixou ele estar aqui, né? Porque você sabe como é que é. Que embora sócia desse programa, faz um tempo que ela não vem também, né, doutor? A doutora Gesselina embora, acho que foi por isso que ela deixou. Porque ela é parceira daqui e ela fala, não, lá com o Francisco e o Marcos você pode ir, sexta-feira à noite pode ir. Tenho certeza que esse foi o nível do papo. Mas, Gesselina, muito obrigado também por essa gentileza sua e deixar o Ricardo vir aqui dividir com a gente, com o telespectador, a sua experiência em cirurgia pediátrica. O nosso desejo é de alertar, é de conversar, é de tentar prevenir algumas coisas que envolvem a cirurgia pediátrica. Ricardo, muito obrigado por você estar aqui. O Ricardo tem uma outra característica, ele é um excelente cirurgião, professor da universidade, assim, que se dedica, que preza, que cuida dos alunos. Não era para ter essa sequência, mas infelizmente... Mas eu vou dizer, eu sei você sabe o que então, mas Posso falar? Pode. Pode? Pode. Não, o telespectador também vai ficar contente. O Ricardo é corintiano. E hoje é aniversário do Corinthians, né? Hoje é aniversário do Corinthians. Cada corintiano aqui também. Aniversário do seu time hoje. Isso eu não sabia. Mas eu tenho 107 certeza. anos, é isso? E como todo corintiano, o coração está numa expectativa do que vai acontecer. Ricardo... O Corinthians é igual golfinho, né? Diz o porquê. Porque ele aparece, né? Faz uma graça e depois afunda. E quem é corintiano a longa data, como o Ricardo e a gente, nós estamos assim... Olha, eu disse assim para o doutor Zé Antônio outro dia, falei, olha, quem é corintiano sabe que pode acontecer tudo com o Corinthians, inclusive passar esse segundo turno inteirinho sem ganhar nenhum jogo.
Só para dizer que ganhou todos. Mas, Ricardo, muito obrigado porque você está aqui, muito obrigado pela tua presença. E a gente se sente muito honrado porque realmente sabemos que você traz valores importantes para as famílias, para o papai e para a mamãe. Doutor Francisco, Marcos, eu que agradeço a oportunidade, né? Doutor Francisco, antes de ontem nós estávamos no corredor do hospital, trocando ideias sobre um paciente. Ele me convidou para vir no programa e eu prontamente, apesar de ser meio acanhado e tímido em relação a falar em público. Engana bem, então. Engana bem, doutor. Se engana bem, então. Eu não pude recusar de maneira alguma o convite do Dr. Francisco, é uma pessoa que eu admiro demais como pessoa, como profissional. Admiro muito o projeto que o Dr. Francisco tem frente a essas crianças com encefalopatias crônicas. É algo louvável, que realmente a gente precisa ter como exemplo a questão dos ideais, né? Na vida, a gente tem que ter alguns ideais. E o Dr. Francisco, além dos ideais que ele tem, ele corre atrás dos ideais dele e faz acontecer. Então, é uma pessoa que admiro demais e não poderia ter recusado jamais esse convite, viu, Dr. Muito obrigado, Ricardo. Você é um grande amigo sempre mesmo. Mas, Marcos, sabe uma coisa que assusta sempre as mães? Eu queria que o Ricardo começasse a falar. Ricardo, tem aquela dor abdominal que a criança começa, aquela dor abdominal que a gente chama de aguda e tal. E aí fala assim, olha, precisamos de um cirurgião. E aí eu vou pedir para você, assim, quando a criança começar com uma dor abdominal assim, de repente, aguda, como é que a gente começa a orientar o pai em relação aos sintomas que preocupam, ou quando a gente pensa naquela tal de apendicite, quando às vezes não é apendicite, não é inflamatório. Dá uma noção para a gente aí desse abdômen que começa de repente a doer na criança e para a gente alertar o papai lá. Sim, é importante, no meu modo de entender, a gente também caracterizar a questão no abdômen agudo, que seria uma dor abdominal aguda, que normalmente ele é de conduta cirúrgica, para a resolução do processo. É importante a gente caracterizar também a questão da idade. Então, normalmente a apendicite aguda, ela acontece em crianças na fase pré-escolar, para fase escolar, a partir dos 4, 5 anos de idade para frente, a incidência da apendicite ela já se torna uma incidência maior. Até os 2, 3 anos de idade, a apendicite ela é bem rara. É difícil nós nos depararmos com um quadro de abdômen agudo inflamatório por apendicite nessa idade de primórdio. Nós temos outras causas de dor abdominais importantes até os 2, 3 anos de idade, porém a apendicite após a fase pré-escolar ela acontece. E normalmente a apendicite ela inicia-se com uma dor que acontece de uma maneira insidiosa, ou seja, ela devagarzinho ela começa com uma dor mais vaga, uma dor caracterizada normalmente ao redor do umbigo ou na região do estômago, uma dor mal caracterizada, e algumas horas após ela acaba se localizando na posição que o apêndice mora, né? O apêndice habita, que normalmente é aqui na região da fossa ilíaca direita, na parte baixa do abdômen, ao lado do umbigo. Então, após horas, ela se localiza naquela região e começa a intensificar a sua dor. Após essa dor, aí a gente começa a ter o processo inflamatório mais localizado por fora do apêndice, podendo dar febre, podendo dar uma condição de náuseas e vômitos, enfim, aí um quadro mais infeccioso associado à apendicite. E é sempre uma dor importante, né, Ricardo? Não é dorzinha, né? Não, a apendicite de início, ela pode ser confundida com qualquer tipo de dor abdominal nas primeiras horas do processo acontecido, mas após 4 a 6 horas do processo iniciado, realmente é uma dor importante, é uma dor que se localiza, como a gente diz, na parte de baixo, à direita do abdômen, quando o apêndice está localizado naquela região, e é realmente uma dor que ela é importante e ela tende a ser progressiva. Ela tende a piorar com o passar das horas, né? Com o passar do tempo, se isso não for resolvido, né? Essas coisas são importantes para a família, para dizer, não é dorzinho, né, Marcos? A gente tem alguma coisa a mais para falar sobre essa dor abdominal, assim, que preocupa, que é a apendicite, né, Marcos? Bom, rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais aqui no programa O Mundo da Criança. Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Um abraço para todo mundo que acompanha pelo Facebook aí também. Até já.